E claro que a gente precisa falar sobre todos os fatores que estão balizando o mercado do boi gordo, seja no mercado futuro, seja no mercado físico. E para trazer essa análise mais completa, a gente convida o Rodrigo Costa, ele que é analista da Pine Agronegócios e também contribuidor no TC Investimentos. Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. E olha, essa semana foi agitada. Cada vez que a gente olhava a Bolsa Brasileira B3 para o mercado futuro, a gente via cada vez um cenário. Tinha momentos que os preços estavam derretendo muito, tinha momentos que estavam tentando trabalhar com ganhos, voltavam depois. Como esse movimento seguiu nessa semana e esse movimento não foi suficiente para impactar o mercado físico. Bom, primeiro, bom dia a todos, bom dia Andressa, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação poder estar presente aqui, participar e, quem sabe, tentar ajudar um pouquinho o nosso amigo pecuarista. Sim, a semana passada, né, já dava o tom, acho que pegaram uma notícia, entre aspas, uma notícia velha, como o pessoal tradicionalmente gosta de falar no mercado, deram uma requentada, porque saiu ali o mercado passou a ter uma certa previsão, né, de quando teríamos alguma notícia factual em relação às investigações de salvaguarda que vem em curso na China. E dali, por óbvio, a indústria também defendendo seus interesses, atuando, e é totalmente compreensível, né, pessoal, atuando de forma ali, pressionando um pouquinho os preços, dando aquele tom de sair do mercado, diminuir um pouquinho as compras, enquanto há mais incertezas do que é, 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 qualquer detalhe factual que a gente possa trabalhar junto ao produtor. Bom, o que temos até agora é o mercado físico muito firme, ainda muito firme. A gente tem os movimentos sazonais. Eu, que particularmente sou um espectador assíduo aqui do canal e acompanho todos os analistas que passam por aqui, todos altamente gabaritados e com muito know-how e track record. Ontem, por exemplo, o Fábio citou alguns pontos que trazem um pouco, eu digo, de alento, né, que combinam muito com o que a gente vê aqui do mercado pecuário para essa semana e para a próxima. Então vamos por partes. E aí na sequência eu trago alguns números, até porque é importante a gente fugir da narrativa apenas de palavras, né? É importante a gente trazer números para que traga um pouco em um ambiente de muita incerteza, para que traga um pouco mais de propriedade para o produtor nesse momento, precisando fechar negócio, ele ter algum norte, alguma direção. Então, a salvaguarda não é novidade. Houve durante a semana passada um fator que catalisou um pouco mais a pressão vendedora, que é a questão da identificação daquele acaricida em alguns lotes que chegaram na China, numa proporção maior do que é aceitável. Isso parece que ainda está em investigação, não existe nada oficial. E aqui uma aspas. Em relação, para a gente poder focar um pouco mais na salvaguarda. Em relação ao acaricida, a gente aqui na Pine acredita muito que nesse primeiro momento, dado a oferta global enxuta, cenário americano bastante competitivo, né, mercado bastante bem comprador, a China que foi muito compradora ao longo de todos os anos, de todo uma série histórica e nosso principal parceiro. Em relação à carecida, poderia acontecer um movimento que hoje acontece com o frango, que foi a China, ela reabilitou ao menos aí 80 frigos, e deixou ali a parte em volta de 8 frigoríficos na região sul do país. Então, não seria nada fora da curva acreditar que esse seria também um possível posicionamento da China. Desabilitar frigoríficos da onde partiu aquele lote, manter uma supervisão um pouco maior, mas no contexto geral não fosse a questão da salvaguarda, o mercado, na minha opinião, andaria de acordo com a sua sazonalidade, a gente explica isso já já. Então, no que cerne à questão da salvaguarda, uma vez que o cenário ele é apenas de incerteza, então vamos olhar ali pelo lado do produtor. E aí a gente tem que olhar, o produtor ele deve olhar a questão da regionalidade, né? Olha para sua praça, olha para como está a sua relação, como é que estão os seus custos hoje, né? Quais são as suas perspectivas futuras, porque no dia de hoje, aos clientes que a gente atende de forma majoritária,
mercado, as ofertas para esses clientes seguem bem atrativas, bem firmes. O que aconteceu foi derrubar o preço no futuro. É o trabalho do mercado financeiro, ele se propõe a isso. Eu sei que o sentimento ele não é proporcional como é na queda, né? Se o mercado estivesse subindo todo dia aí 2%, ninguém ia estar aqui muito preocupado em dar muita satisfação, estaria apenas surfando o momento. Então, é lógico, essa pressão na bolsa causa aquele friozinho na barriga, muita desconfiança. O produtor ele fica acuado, sem saber o que fazer. Ele vende agora, espera um pouquinho, faz seguro, que na verdade já deveria ter feito lá atrás, trabalhar sempre com hedge, com um seguro. Pelo menos dos seus custos, de uma parte da sua produção, para que em momentos como esse não se torne um pouco desesperador e a tomada de decisão não seja feita de forma assoberbada. Então, vamos lá. Para a questão da salvaguarda, daqui até a próxima semana, o frigorífico, né, a indústria como um todo, fazendo a sua parte, entendendo que, pelo lado da incerteza, não seria propício ela tomar grandes lotes, ela tira um pouquinho a mão, vai controlando as suas escalas com um pouco mais de cadência, de novo, a depender da região, mas mantém o mercado firme no físico e tenta segurar o futuro. Questões comerciais, ao qual também cabe aqui uma aspas, o produtor, de forma profissional, já deveria estar junto com o frigorífico nessa, no sentido de utilizar os instrumentos em seu benefício. Então, pensando que do lado da indústria, ela olhando para o mercado de hoje, ela também acompanha, como todos nós, a sazonalidade. Ela sabe que há um momento de uma desaceleração de compras no que cabe à China. Os números que a gente tem aqui, a China hoje, ela já se encontraria numa posição muito confortável para, de fato, pensar que ela já recompôs os seus estoques, já está preparada para o seu grande feriado que anualmente acontece, e o Fábio também muito bem pontuou isso aqui ontem, mas dentro de um cenário onde, por lá, o preço ainda é caro, o preço da arroba acima de US$ 140. Então, carne de qualidade, volume, né, lote para ofertar, competitividade, o Brasil é líder no segmento. Então, eu tenho muita dificuldade de acreditar, Andressa, que dentre as possibilidades que nós temos hoje, que ao menos são quatro, eu tenho elas listadas aqui, vou trazer para a gente, seriam elas maior controle, maior rigidez alfandegário. Temos aí limitação das importações por meio de cota. Existe, eu aqui conjugo com essa possibilidade de forma a ser mais factível. A interrupção das novas habilitações de plantas, eu não sei. Se não for um problema sanitário, seja ele regional ou sistêmico, acho hoje muito pouco provável, mas não devemos descartar. E, por último, a restrição ao crédito para as importadoras. Bom, tudo isso está no pipeline, alguma coisa deverá acontecer, alguma coisa. O problema é que também a gente não sabe a magnitude e o impacto. O impacto de forma geral ao mercado e aí, consequentemente, como isso vai desencadear de forma regional. Então, aí cabe ao amigo pecuarista, na sua região, entender hoje a sua situação, procurar bons consultores, bons analistas e não se deixar levar apenas pela notícia como um todo, né? A manchete da notícia, ou se impressionar apenas pelo movimento do mercado futuro, porque afinal de contas, quem trabalha com o mercado futuro sabe que se houver um desalinhamento, né, uma abertura que a gente chama de abertura de spread, de preços, entre o contrato à vista no mercado físico, perdão, o preço no mercado físico e o contrato futuro, ao vencimento desse contrato futuro, se o preço do mercado físico não se ajustar, muito provavelmente nós vamos ver a retomada, a recomposição de preço pelo mercado futuro, para que lá na entrega desse contrato haja essa convergência. Esse é o padrão técnico, né, do mercado de derivativos. Então, só com base nisso, a gente pode imaginar que faz sentido hoje, aqui na B3, mais um dia de quedas, é a pressão natural do mercado pelas incertezas, porém, se o mercado físico não houver um apontamento, tá, daqui até a próxima semana, e isso aparentemente não está aqui na nossa agenda,
pode ser que a gente esteja aí, estejamos formando um fundo nesse primeiro momento e o mercado ele se lateralize até o dia 26, que é a previsão de alguma notícia, de alguma coisa oficial que saia de Pequim, Andressa. E olha, Rodrigo, é importante destacar, eu mesma conversei com a ABIEC, conversei com a assessoria de imprensa deles, eles falaram, não chegou nenhum comunicado e a ABIEC estaria representando nessa reunião com os importadores, com certeza o Brasil. Enviei mensagem para o Ministério da Agricultura também, não tive retorno até o momento sobre isso, mas ontem a gente fez aqui uma entrevista com a Abrafrigo e eles pontuaram toda essa preocupação do setor ser extremamente dependente da demanda chinesa, em todo momento, né? Então, se a China tem alguma baixa, o mercado já reage quase que instantaneamente. Como você vê toda essa questão do comportamento chinês pela nossa carne bovina? E também tem uma questão, porque lá eles estão tentando fazer um protecionismo com o setor que atua lá, né? Porque isso acaba, na visão deles, não sendo tão leal com as pessoas que estão produzindo, mas ao mesmo tempo eles precisam da nossa carne para abastecer o seu mercado interno. Perfeito, e é exatamente nesse ponto que a gente se respalda. Vamos pensar que não houvesse, né, a investigação em curso da salvaguarda. Então, nós, a partir de agora, do mês de novembro, começaríamos a acompanhar uma desaceleração, né, das compras da participação chinesa. Mas aqui vale pontuar. A China ela não sai das compras de forma alguma. Perdão, caso haja, lógico, algum problema sistêmico, sanitário, né, que impactasse de fato toda a cadeia pecuária brasileira, aí sim. Mas, salvo algumas poucas exceções, a China não sai das compras. O que ela pode faz a sua formação de estoque e depois ela gradativamente vai desacelerando. Os números comprovam isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, vou trazer para vocês uma média de 5 anos, onde a gente observa que, a partir do mês de novembro, a China sai de 100 mil toneladas alto para 84 mil toneladas altos. Então, há sim, né, uma redução na participação das compras, mas é sazonal. É explicável. Então, a indústria ela já se prepara para esse momento e o pecuarista, o profissional, o bom produtor, ele também, já conhecedor do ciclo, ele também já deve se preparar para esse momento. E, de novo, atuando, pensando sempre, gente, eu estou passando aqui uma ideia um pouco mais ampla, mas é importante sempre notar. Cada fazenda tem a sua particularidade, cada produtor tem a sua particularidade, cada região tem a sua particularidade. Umas um pouco mais impactadas, umas um pouco menos. Então, pensando de uma forma geral, o amigo produtor ele já começa a ter aquela previsibilidade, como é que ele vai começar a chamar negócio para ele, com essa redução significativa das compras chinesas. Então, mais uma vez, ele sai de um outubro, na média de 5 anos, de acima, né, de 100, 110 mil toneladas alto, para 84 mil toneladas alto. Aí vamos para o início de um novo ano, onde a China ela começa com janeiro, fevereiro e março, negociando, comprando em torno de um pouco mais de 90 mil toneladas. Veja que já há uma melhora sazonal, né, na média histórica, do que foi, por exemplo, o último bimestre dos anos anteriores. Então, ele já há uma melhora. Opa, perdão, eu vi um número errado aqui, eu peço milhões de desculpas. Então, ela está saindo ali, ó, veja, corrigindo, de novembro e dezembro em 84 mil toneladas, vai para janeiro, fevereiro, março, em torno de 70 mil toneladas alto, e começa esse movimento de melhora a partir do mês de abril. Então, ela sai ali de 73, 76, vai para 78 em abril na média, e entrando em maio, aí já voltando para os 90 mil toneladas, e aí a partir de junho, acima das 100 mil toneladas. Então, esse movimento por si só já deveria estar na planilha de cada um de nós. O que pode agravar, e aí acho que aqui todos estão fazendo um trabalho
árduo de chutar, né? Porque uma vez que não há nada factual e não tem nenhum insider aqui que possa ter uma informação privilegiada, a gente pode tentar apenas, né, modelar a magnitude de um problema dessas quatro possibilidades que nós citamos aqui há pouco. Então, já não bastasse um recuo sazonal na participação da China, possivelmente vamos ver também uma queda adicional por conta da salvaguarda, né, em um movimento e uma negativa que venha da China. Porém, de novo, dado esse cenário, vamos voltar aqui para o nosso dia de hoje, para a entrevista de hoje, do dia 19. Qual é o cenário do pecuarista hoje? É manter a tranquilidade, manter a calma. Vamos aos números. Quando eu olho ali a cotação do animal padrão China, para esse início de semana, segunda, terça, e da semana anterior, quando o mercado financeiro, o mercado futuro já pressionava as cotações em bolsa, a gente viu que o animal padrão China, de forma majoritária para todas as praças que a gente acompanha aqui, se manteve firme ali na região dos R$ 325. O mercado atacadista, por exemplo, de novo, a sazonalidade joga a favor do produtor e contra a indústria nesse caso, né? A sazonalidade aponta mantendo um atacado firme dentro da segunda quinzena do último bimestre do ano. Também não devemos tratar com espanto, está dentro do combinado, é aquele movimento sazonal. Então, é um ponto positivo. São dados que, primeiro, dados públicos, todo mundo pode consultar. Mais do que nunca, o produtor ele tem maior, de forma muito mais apurada, né, essa sensibilidade do mercado. E é lógico, é compreensível não um pânico, né, mas um certo temor do que pode vir a acontecer a partir da próxima semana. Até lá, qual seria ali eu não digo uma recomendação, talvez, mas avalie de forma individual a sua fazenda, o seu cenário, tentando descartar um pouquinho esse ruído que vem do mercado futuro principalmente, né? Se você for hoje se guiar apenas pelo que o mercado futuro está pressionando ou colocando para você, você nem levanta da cama. Então, por enquanto, é um mercado muito firme, com embasamento, com estrutura. Os números aqui a gente mostra que hoje, com os dados fechados que nós tivemos da SECEX até o mês de outubro, a China ela já comprou em 2025 um pouco mais de 11 mil toneladas do que ela comprou em todo o ano de 2024. Então foi um ano muito bom para quem conseguiu ali e de fato se profissionalizou, trabalhou utilizando instrumentos financeiros para que possa fazer ali um hedge, um seguro, seja do seu custo, seja da sua propriedade, seja o que for. É importante se profissionalizar e olhar com carinho, né, para os instrumentos financeiros que são oferecidos. Para quem conseguiu fechar bons negócios, aproveitar margens muito boas, não sente tanto assim agora em momentos que o mercado fica um pouco mais pressionado. Mas o nosso pedido aqui é cautela, né? Não deixe de aproveitar um bom negócio ao longo de toda essa semana, de toda a semana seguinte. O mercado não deve variar muito de acordo aqui com as nossas estimativas. Os números aqui das exportações mostram que foi um ano fantástico. Deveremos ter ainda um mês de novembro positivo para as exportações de carne bovina. O cenário como um todo, as relações de troca ainda jogam a favor do pecuarista, sim. Lógico, alguns mercados começam a ficar um pouquinho mais apertado, mercado de reposição, mas como um todo, para quem está ali na engorda, para quem está pensando no mercado ali de curto prazo, precisa efetuar vendas, faz uma análise. Como é que estava o mercado semana passada? Como é que estava o mercado 2 semanas atrás? Muito provavelmente o amigo pecuarista deve perceber que não houveram tantas oscilações assim no mercado físico. Então aproveite o momento, cuidado com os ruídos, os números são muito positivos, e vamos nos embasar com o que de fato nós temos hoje, tá? A sazonalidade aponta sim para algum recuo, está na curva, pode ser que venha uma pressão um pouco maior, porque você vai juntar a questão da sazonalidade, porém somado ao impacto da salvaguarda. Mas aí, só rapidinho para devolver para você, Andressa,
há pontos positivos, né? Que corroboram, que vêm junto, que acompanham a sazonalidade. Mercado atacadista aqui, ó, firme. Ah, clima positivo para o pecuarista que vai agora, vai botar o animal dele no pasto. Tá bem interessante. Ah, você tem de repente aí, ó, a questão dos Estados Unidos devagarinho aumentando as compras e mesmo com as tarifas integrais, já vinham sistematicamente aumentando. Por exemplo, o mês fechado de outubro aponta que os Estados Unidos, com todo o tarifaço, conseguiu aumentar em mais de 2 mil toneladas, setembro para outubro. Então, é um mercado positivo, a oferta vai diminuindo gradativamente, os abates vão recuando de forma gradativa, temos ainda a oferta, sim, mas os números vêm também apontando que a questão da oferta, o recuo, a restrição da oferta, pode ser um limitador desse impacto negativo por conta da salvaguarda, Andressa. Exatamente, você apontou aí sobre a questão das tarifas. Hoje, mais cedo, durante o programa Bom Dia Agro, eu conversei com um consultor americano e eu quis entender dele como essa redução de 50% para 40%, como que o mercado lá americano viu essa informação. Ele falou, olha, não foi nada positivo, o setor estava conseguindo negociar com essas tarifas, estava conseguindo negociar, o momento que o pecuarista lá estava ganhando, mas agora os Estados Unidos vão, na visão dele, vão sim comprar carne aqui do Brasil para conter a inflação lá. E ele falou, o cenário americano inverte, né? Porque os preços da alimentação que vinham muito favoráveis para o pecuarista americano já começam a ficar em outro cenário. Então, possivelmente, a gente temos ainda os Estados Unidos demandando a carne do Brasil, mesmo com essas tarifas de 40%. Ainda assim, os preços não são competitivos para a carne brasileira, mas eles precisam também, né? Acho que, por óbvio, passa por questões políticas, né? Mas o que é muito importante, as pessoas, de forma mais ampla, as pessoas entenderem que, inicialmente, o problema nos Estados Unidos é oferta. Não é apenas o Trump tarifando aqui ou ali. É uma questão de oferta. O mercado doméstico por lá é ainda muito apertado. Não há a recomposição plena, a abundância do rebanho americano. E sim, como você muito bem colocou agora, há necessidade até para tentar inverter a curva de inflação no preço da carne nos Estados Unidos. E aí, quando a gente faz aqui, muito mal comparando, vou trazer números que a gente traz, a nossa última atualização de ontem, veja, mesmo que os Estados Unidos recorra a outros grandes produtores com boa qualidade, eles não vão encontrar o lote necessário, talvez, para que haja de fato uma redução de preço. Então, aqui, ó, em números, a gente tem hoje, por exemplo, um dos maiores competidores, nossos irmãos aqui na Argentina. Hoje, com os números de ontem, teríamos uma diferença da arroba dolarizada do Brasil entre a Argentina, algo em torno de 30%. São quase 26 dólares. A Argentina é quase 26 dólares mais cara do que o Brasil. Os Estados Unidos hoje têm uma arroba superior a 55 dólares mais caro. Dá quase 48% de diferença. Outras origens, seja ela no Uruguai, no Paraguai, na Austrália, na Irlanda, o diferencial é muito grande. Então, o mercado ainda é atrativo pelo nosso lote, pela nossa qualidade. Isso é muito importante. E, acima de tudo, lógico, preço, né? Preço. O professor Roberto Dumas, uma figura extremamente inteligente, ele gosta sempre de ressaltar que, e aí abrindo aspas para o professor, países não possuem amigos, né? Países possuem interesses. Então, basta ver a questão da soja. Os Estados Unidos, a China voltou a comprar soja americana, mas não deixou de comprar a soja brasileira, porque agora, né, no PPE, a gente está mais barato, mas a China está olhando para preço. Então, de novo, se não há um problema sanitário sistêmico que de fato seja um catalisador para a China simplesmente embargar o Brasil ou diminuir de forma expressiva, caindo consideravelmente as suas compras nas médias mensais num período de pelo menos 5 anos,
teria que ser de fato um desastre, uma catástrofe. E esse não é o nosso cenário base aqui, tá? É lógico, trabalhamos sim com o impacto, a gente só não consegue mensurar agora um impacto negativo nas cotações. Agora é tentar ver, correlacionar, né, o tamanho desse impacto com, por exemplo, uma manutenção de um mercado atacadista nosso aqui firme, já que a sazonalidade tudo nos leva a crer que continuará fazendo, pelo menos dentro do mercado doméstico, que a demanda se mantenha elevada. Então, para concluir, acho que em termos quando a gente olha os nossos pares, na possibilidade de ser mais barato em dólar, entregar o maior lote, a China está no pipeline, se mantém no pipeline. Os Estados Unidos necessariamente está no pipeline, porque é a mesma dor. Os Estados Unidos poderia, com essa redução, comprar em outras origens, mas não conseguiria o lote e também não conseguiria o preço que consegue aqui no Brasil. Então, dado um cenário que os Estados Unidos, de forma gradativa, aumenta suas compras com uma tarifa cheia, à medida que essas tarifas também está no nosso radar, lógico, não há nenhum compromisso firmado, mas há sim, dado o cenário agora, uma cobrança ainda muito grande para Donald Trump, bate na popularidade. Segundo as últimas pesquisas da Reuters, ele está no nível mais baixo, ali juntinho com seu primeiro mandato. Os Estados Unidos deverá sim chamar o Brasil para a mesa, negociar e aí trabalhar em cima, por exemplo, da pecuária, né, da carne vermelha, do café, não está descartado também. Então, o cenário ele é apreensivo, incerto, mas por enquanto, não, não traz pânico, ou pelo menos não deveria trazer. É o produtor que sabe trabalhar, ele já deveria estar preparado, fazendo algum tipo de seguro na bolsa, ou saber da melhor forma como reagir a esses momentos. Mas, dado que o mercado físico está firme, trabalhe ali dia a dia, olhe dentro da sua região, não fique muito preso a esse cenário um pouco mais amplo, um pouco mais macro, porque não tem nada definido ainda, Andressa. E olha, Rodrigo, chegou uma pergunta aqui do Frederico Paes, ele fala: será que o varejo da carne bovina vai conseguir reajustar preços com frango e suíno sem conseguir subir os preços há meses? O cenário das exportações para frango, ele é bem positivo, né? A gente tem aí algumas análises que corroboram que, e já há esse movimento, ou conversando com o analista ontem, já há sim essa percepção no aumento do consumo de carne de frango aqui no Brasil. Então, a gente tem aí algumas medidas que foram tomadas nessa semana, por exemplo, com o Bloco Europeu, para agilizar o processo de habilitação, para as exportações, então isso também é muito positivo. A gente também mencionou aqui exaustivamente, porque é o lado positivo do jogo, do negócio, a volta da China, como eu também citei atrás, o que deixa a carne bovina, nesse primeiro momento, onde a sazonalidade ela é favorável, né, a proteína bovina, ainda assim interessante, tá? A competitividade, ó, por enquanto, tá trabalhando de acordo com a nossa previsão, com as nossas expectativas. Pode haver uma pressão? Pode, lógico que pode. Mas no cenário de hoje, para a gente olhar dentro desse último bimestre, acho que sim, tá? O nosso doméstico aqui deve segurar, sim, pelo atacado. A gente tem que ver como é que vai ser o comportamento para o ano que vem. Mas dado o tamanho do plantel de frangos, o tamanho da produção, enfim, e também no que passa ao suíno, que teve um ano de exportação espetacular, inclusive com novos entrantes no mercado. Então, acho que o mercado da carne da carne bovina mantém a competitividade, sim, com alguma dificuldade. De novo, o cenário de incerteza ainda é grande, né, até a próxima semana, mas só avaliando nas questões sazonais que nós temos e podemos ali factualmente comprovar números e não ficar apenas na narrativa, sim, o mercado ainda é interessante e pode ser que traga alguma sustentação no sentido de que o potencial de queda, a depender de um possível problema, uma negativa da China, seja menor, justamente porque a nossa demanda doméstica dá indicativos para a gente de que, eu não digo
talvez seria um limitador de queda, tá? O quanto, de novo, a magnitude disso a gente não sabe. Mas o cenário doméstico indica que pode ser que amorteça um pouco dessa pressão que vem lá de fora. Certo, olha, informações de qualidade com o Rodrigo Costa. Rodrigo, toda vez que eu vejo o seu quadro do Flamengo, lembrei que hoje tem um clássico, Fla-Flu, hein? 9h30. Ah, Andressa, eu não sei o que é mais difícil hoje. Tentar ali ajudar o amigo produtor ou essa expectativa do Fla-Flu, porque tá valendo o título e tá acabando o ano e vem brasileiro e vem Libertadores. Hoje o coração tá muito dividido na pecuária e daqui a pouco no jogo. Então, assim, hoje, se eu sobreviver a hoje, se eu estiver aqui por amanhã, vocês me verem por aqui. Então o dia foi positivo para o Flamengo e para a Pecuária. Eu acho que vai dar mais certo para a Pecuária. Eu estou mais otimista com a Pecuária do que o meu Flamengo, Andressa. Tem que ter pensamento positivo, né? Tem. Bom, Rodrigo, eu agradeço a sua participação e claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes para falar sobre todos os cenários para a pecuária, hein? Nós estamos inteiramente à disposição. Para mim é sempre uma honra, um prazer poder ajudar, participar. Contem sempre com a gente aqui. Qualquer dúvida é só chamar. E desde já eu desejo a todos aí um excelente dia, bons negócios, boa semana e até a próxima oportunidade.